Um, dois, três, gravando. Então, vamos ter a participação na nossa aula da professora Rosana Gonçalves da Silva, pós-doutoranda agora do nosso PPG em Arte e Cultura Visual, apresentando, a partir do texto do Bené Fonteles, as questões nem é erudito, nem é popular. Muito obrigada, Rosana, de novo, fazendo de conta que a gente está começando. Certo, então vamos lá, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, é a segunda participação, acompanhando a disciplina. E, como eu falei, como a Leda colocou, né, eu venho trazer essa abordagem, nem é erudito, nem é popular, do Bené Fonteles, mas faz parte de algo muito maior, que é a partir de um processo muito assim auspicioso, né, de políticas públicas para a cultura no nosso país. Então, o contexto dessa abordagem, que o Bené também vai chamar de inspiração ou transcriação na cultura popular, faz parte, né, da política pública dos pontos de cultura. Então, foi feita uma reunião durante o terceiro encontro dos pontos de cultura, que compôs a terceira teia, que teve como lema os iguais na diferença. O livro vai sintetizar esse encontro da terceira teia, no aspecto de uma arte artivista e múltipla que o Brasil produz. Então, assim, durante a terceira teia, que foi em Brasília, em 2008, foi feita uma mega exposição em Brasília. Essa exposição também aconteceu em Fortaleza, entre a teia que aconteceu em 2007 em Belo Horizonte e a teia em Brasília. Em Fortaleza, a exposição se chamou Ruptura com Tradição. Bom, essas teias, elas geram, né, abrem contatos dentro do Estado e na sociedade, criam conexões, sintonizam os valores da economia solidária, recebem fluxos de novas estéticas, motivam reflexos na atitude libertária e promovem reflexões acadêmicas. Então, trata-se de uma teoria orgânica, em um processo, né, onde o próprio existir retroalimenta o resistir. Pode passar, Tainá. Vamos para a próxima? Aí, tá. Então, assim, tem captando, né, dos textos no livro, nem é erudito, nem é popular. Então, eu puxei para dar um tratamento nessa transcriação 4 expressões: redes, daí a teia, arte popular e erudita, erudito e popular. Então, para o Juca Ferreira, né, uma cultura, né, que possa existir e resistir, é preciso eliminar os guetos, reunir aldeias e praças, céu e chão, gramados e carpetes, água e terra, romper paredes para viver em redes. Para o TT catalão, somos nós que desatamos os nós, por isso a teia, né? Daí a teia. Não só recepção, mas poder de transmissão. Os meios nas mãos, cabeças e falas de quem cria, é potência com encantamento. O TT catalão é uma figura assim, imprescindível para quem quer conhecer cultura no nosso país. Desde a gestão do Gilberto Gil na cultura, ali por volta de 2002 para frente, é o TT catalão que vai assim viajar pelo Brasil inteiro, sabe? Ele que vai escrever e trazer essas ideias de ponto de cultura, das teias, das redes, de trabalhar um protagonismo a partir, né, de quem cria, nascido das mãos, mentes e corações assim de quem cria. Desde mestres consagrados a artesãos e artesãs desconhecidos. Então, assim, sugiro, né, que quem queira
expandir mais seu conhecimento, procure os trabalhos de TT Catalão, porque ele é uma das figuras assim, mais nobres que a gente tem na nossa cultura. Ele nos deixou em janeiro do ano passado, né? Ele fez a passagem para outra dimensão e nos deixou um legado assim, gente, que, sabe, é de reanimar a alma quando a gente conhece. O Célio Turino, que foi, então, durante a gestão do Juca Ferreira, ele foi o diretor, né, da Diretoria de Cultura e Cidadania. Então, para ele, nesse processo da nem erudito nem popular, desconstrói a dualidade entre arte popular e arte erudita, demonstrando que a arte brasileira se faz e se refaz a partir das interações estéticas entre as raízes da cultura popular e a vanguarda do pensamento contemporâneo estético. E aí a gente também vai ver que, a partir, né, da Angélica, que erudito e popular, ele cai por terra nessa concepção. E a exposição, a mostra artística, ela vai reunir artistas contemporâneos, desde pessoas assim bem jovens a mestres consagrados. Eles vão se misturar a arte dos artesãos de Goiás, dos tapeceiros, das bordadeiras, dos ceramistas, né? Então, assim, rompe com todo e qualquer limite que ficou aí estagnado durante séculos. Essa imagem ao centro, né, uma das máscaras ali de Pirinópolis, que são nacionalmente conhecidas, né? E aí eu trouxe ela para o centro aí dessa teia construída na tela. Então, vamos lá, Tainá? Vamos para a próxima? Bom, e aí a gente vai encontrar nas páginas 71, 73 e 75 do livro, o texto que dá a base para o pensamento do Bené. Nem é erudito, nem é popular. Que ele nos traz que fazer arte é transformar o ordinário em extraordinário. E é isso que o povo brasileiro faz, com sua surpreendente criatividade. Ao armar estratégias de sobrevivência da oca à senzala, da tapera à favela. Então, as 4 grandes referências para o Bené Fonteles vai ser o Hélio Oiticica, que rompe, né, a frágil fronteira entre popular e arte erudita, com o processo que ele vai captar nas suas incursões às favelas, no carnaval, e nos processos todos que ele vai criar, que a arte é o corpo, e o corpo transmuta, né, a obra, a arte nos seus parangolés, e com o seu penetrável Tropicália, que vai dar nome ao tropicalismo, que é, assim, na visão do Bené Fonteles, o movimento mais revolucionário e transgressivo da cultura brasileira. Em Rubem Valentim, que ele vai trazer, né, as suas ferramentas dos orixás africanos, ele cria uma sofisticada e construtiva riscadura simbólica, ao mesmo tempo brasileira e universal. E em Mário de Andrade, ele encontra, né, a entidade universal brasileira, que, a partir de uma estética da precariedade, usada com sofisticada e sensível inteligência construtiva, inspirada, inclusive, na herança cultural do índio e do negro, e transcriada pelo ser caboclo, um ser brasileiro singular e plural. E também, então, no movimento, né, modernista, em que vários artistas vão aí beber nessa fonte dessa entidade universal brasileira, vão se inspirar em mestres da nossa arte, como Antônio Puteiro, José Antônio da Silva e tantos outros, conhecidos e anônimos, né? E vai surgir esse movimento que cria arrojadas soluções estéticas. Pode passar, Tainá. Falando um pouco corrido, gente, para a gente ficar bem dentro do tempo, né?
E essas engenhosidades criativas, elas estão sempre atreladas às necessidades de expressão, mas também de sobrevivência, né, desses artesãos e artistas. E nada fica a dever aos ditos artistas modernos e contemporâneos. Todos estão juntos, né, para ver quem resiste à força sempre democrática e provocadora do diálogo intercultural. Então, participa também essa expressão e esse modo de ser estar, que é o diálogo intercultural das nossas raízes, né? Mas em diálogo também com essa cultura europeia e ariana, que a gente também vai ter aí na formação do povo brasileiro, mas o Bené trabalha muito no sentido da transcriação da gente no diálogo intercultural e para o nosso chão mesmo, para a nossa cultura do índio, do negro, e que vai trazer aí, então, esse ser singular e plural. E o nem popular e nem erudito, ele vai estabelecer diálogos inspiradores que confronta, né, entre o que se produz na periferia, na cultura de massa, pelo artesanato criativo da feira e dos mercados públicos, e a produção chamada moderna, contemporânea, que vão ali, né, ganhar seus espaços, né, mais novos, os museus e galerias. E as duas, né, num diálogo, vão ganhar o mesmo espaço e intensidade no mercado e nas mídias. Pode passar, Tainá. Bom, e aí mais para frente no livro, a gente vai ter o popular e erudito como um diálogo inspirador com o diverso. Bené Fonteles vai continuar narrando a partir do movimento modernista e outros, né, e outras referências. É o último capítulo do livro, e aí ele entra após a abordagem, né, com assim imagens de alta qualidade de todos os materiais que estiveram nas mostras, tanto em Brasília quanto em Fortaleza. O Bené Fonteles é o curador das duas mostras. O trabalho é todo, né, em rede mesmo, com os outros pensadores dos pontos de cultura, quem está nas secretarias de diversidade e cultura, da diversidade cultural, perdão. Então, assim, eles estabelecem ali um processo de rede. Eu gostaria muito de mostrar o livro físico para vocês, eu tinha programado isso, mas infelizmente estou com esse problema da câmera, mas em outra oportunidade eu mostro. A Leda já recebeu o PDF do livro que o Bené Fonteles assim, enviou para a gente com a maior alegria, assim, e assim, é um registro, gente, que captura anos e anos e anos da produção cultural, tanto da arte moderna e contemporânea no Brasil, quanto também o trabalho de artesãos, de artistas da cultura popular. Então, a gente tem aí um material que é histórico, que tem um registro que a gente vai ter por muito tempo para basear nossas pesquisas, né? Bom, e aí, sobretudo, erudito e popular sempre estarão em simbiose e sincronia, como queria o grande crítico de arte Mário Pedrosa, que sonhava fundar seu exemplar e necessário Museu das Origens, reunindo da arte indígena à arte negra, da contribuição do Museu do Inconsciente, criado pela doutora Nise da Silveira, a arte moderna e contemporânea. Felizmente, o que vem do popular e se faz erudito, ou vice-versa, é como dois em um, a entidade unidade, no mar sem fim da diversidade. Vocês devem ter notado aí essa imagem que está nos acompanhando nas lâminas, né, que é o barco, que é do Lenier,
E eu coloquei propositadamente, porque para mim é um dos objetos que traz muito essa nossa mistura brasileira, né, que brinda as nossas raízes no que a gente tem, inclusive, né, nessa transcriação do que nos compõe enquanto sagrado, de referências ancestrais indígenas, dos povos, né, negros que compõem a nossa cultura e a formação do nosso povo, e também esse elo que é a nossa herança, que a gente também não vai negar, que são alguns povos da cultura europeia. E aí, sim, né, foi um convite da gente estar navegando aí nessas lâminas, nesse barquinho aí do Lemier. Então, pode passar, Tainá. E aí, assim, o Bené vai trazer também que nós estamos a urdir a tessitura cultural de uma rica vida simbólica que se aviva a cada século e ainda surpreende e emociona pelos inusitados diálogos interculturais. Com as mostras e a edição do livro, né, damos um testemunho de fé nestes grandes milagres de um povo que ainda feliz no extremo Oriente. O texto, né, esses pedacinhos do texto que eu fui salpicando nas lâminas, eu não trabalhei de uma forma linear no texto. Eu fui assim compondo de forma, né, que eu pudesse também falar um tanto do Bené Fonteles, desse processo de criação. O Bené Fonteles, gente, ele é um artista que está completando esse ano 50 anos, né, de vida pública, artística, de dedicação exclusiva à arte brasileira. Desde jovem, ele decidiu nem sair do Brasil. Ele viveu a sua vida completinha no Brasil. Foi uma escolha muito consciente dele de nunca sair do país. Primeiro porque ele assim tem um amor ao Brasil, à cultura brasileira profundo. Ele nasceu em Bragança, no Pará, então na Amazônia paraense. Ele perdeu os pais ainda criança. Foi criado no Nordeste, né, pelas tias. Ele conheceu e viveu em todas as regiões do Brasil, então ele conhece o Brasil assim desde o chão de cada região, né, do nosso território, conhece toda a cultura e é um ser assim que transpira transcendência e que faz as suas escolhas muito conscientes. Então, assim, eu gostaria muito de trazer esse detalhe aqui a respeito dele, porque ele é assim, ele incorpora essa entidade, né, universal brasileira, assim, com toda a propriedade. E esse legado que ele nos deixa, né, que está registrado não só nesse livro, mas na passagem dele pelo Ministério da Cultura, contribuindo aí para deixar mesmo registros importantíssimos. Pode passar, Tainá. E aqui a gente, né, chega aí na referência, que é o livro, nem é erudito, nem é popular, é uma produção de 2010, que o que inspirou esse livro foi a mostra em Brasília, em 2008. Eu trouxe aqui essa imagem para o final, que foi uma das instalações na mostra e que está no livro. À esquerda, a gente tem a Bandeira do Brasil, que é uma obra, né, uma instalação do Bené Fonteles, que ele crava no dístico uma armadilha de povos isolados em Rondônia, num período de constante invasão das terras, né, desses povos, e eles espalham no caminho essas armadilhas para tentar conter tanta invasão, e o Bené ele
crava aí essa armadilha no sentido de resistência desses povos isolados pelo direito ao território, pelo direito à vida. Acima a gente tem, né, da dona Zenóbia, um tapete bandeira. Então é um trabalho dessa artesã que é todo, né, numa técnica artesanal de fazer tapetes em malha. E abaixo a gente tem do Chico Chaves, uma bandeira do Brasil. Ele fez esse trabalho em 1930, em que ele devolve para a bandeira, para o dístico da nossa bandeira, a palavra amor, porque na concepção original dos positivistas era ordem, amor e progresso. Então, Chico Chaves, em 1930, ele vai pintar no centro, aí no dístico, a palavra amor, vai devolver, né, esse sentimento tão precioso que nesses tempos a gente anda bem necessitado mesmo, né? E eu gostaria muito de trazer para o final da fala essa parte da exposição, né, para a gente aí temperar as nossas reflexões durante o nosso encontro. Enfim, gente, era isso que eu gostaria de trazer, teve que ser corridinho, né? Mas a gente continua aqui conversando. Ótimo. Rosana, que maravilha, muitíssimo obrigada. Obrigada, Tainá, aí, pelo compartilhamento. E a minha proposta, eu já estou aqui com muitas coisas aqui, já anotei, mas a minha proposta é que a gente ouça agora a Beatriz. Beatriz, você está de volta já? Já. Beleza. Você quer que a Tainá tente apresentar ou você apresenta? Eu vou tentar, se der algum problema, Você fala. aí é Tainá, sim, porque Certinho. eu só consegui mandar a versão em PDF por WhatsApp. Tudo bem. E aí a versão aberta em PowerPoint eu enviei pelo Drive. Certinho. Mas ainda assim, mandando pelo Drive, não está abrindo para mim, diz que o arquivo é muito pesado. Tá, aqui pelo Zap chegou, viu? Mas só que chegou só em PDF, né? No PDF dá para apresentar, mas enfim. Eu vou dar uma olhada aqui agora rapidinho, que você me mandou pelo Drive e o Aleda pelo WhatsApp, para ver como é que tá. São 26 slides. Deixa eu conferir aqui. Tá. De qualquer maneira, tá aí, ó. Isso aí é Tainá, ó, já tá aí na tela. É isso? Então o problema está realmente com a minha internet ou o meu computador. São 26, Tainá? Pronto. Então já eu vou aí vou tentar apresentar. Se não der certo... Não, o Bia, já tá aí. Já tá na tela, já. A gente já tá vendo. Tá bom. Deixa lá, Tainá. Você já estava apresentando. Para a gente poupar tempo. Cadê? Já estava aí, muito bem. Aí amplia, só um pouco mais, isso. Amplia, tá? Até clica no maisinho aí, Tainá, e vê se consegue um pouco mais, fica melhor para Beatriz. Aí, Beatriz, que tal? Tá bom aí? Tá cortando um pouquinho da tela. Então, menos, bota um pouquinho de menos. Isso. Acho que agora ficou bom, não é, Beatriz? Tem que diminuir um pouco mais por conta do título. Deixa eu só baixar ele no computador, porque aqui eu não estou conseguindo mudar a tela. E Tainá, então, enquanto tu baixas, eu tento ver se o meu dá certo aqui. Tá? Vê se agora vai dar. Deu? Deu. Tá ok. Ok. Isso, tá passando. Eu tô conseguindo ver direitinho. Não sei se vocês estão. Eu acho que sim. Pessoal, coloquem aqui no chat se vocês estão conseguindo ver, por favor, ou abram o microfone e falem. Eu estou conseguindo. Eu consigo também. Então, tá ótimo, então. Vamos lá. Obrigada, Rosana. Vamos a Beatriz agora. Estou feliz com vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite da professora Leda, né?
por eu ter a oportunidade de estar aqui socializando com vocês um pouco desse processo de pesquisa que eu realizei. Já tem alguns anos, mas é sempre muito prazeroso poder dividir um pouco do que eu aprendi nessa pesquisa, né? E aí eu agradeço muito para a professora pelo voto de confiança de me dar essa oportunidade e eu poder estar aqui hoje apresentando, né? Também peço desculpas, turma, porque isso que aconteceu hoje é totalmente excepcional. Não sei se o problema é o computador, se é a internet, porque isso não costuma acontecer. Geralmente funciona direitinho, mas hoje resolveu dar esse problema aí. Sorte que a gente tem Tainá que resolve os problemas técnicos para a gente, né? Obrigada, viu, Tainá? Agora vamos finalmente ao conteúdo propriamente dito, né? Como a Leda já me apresentou, eu sou Beatriz, né? Beatriz Jesus Souza. Sou egressa da Universidade Federal do Maranhão, sou do interior do Maranhão, de um município chamado Pinheiro, na Baixada Maranhense, também conhecida como Pantanal Maranhense, porque é uma região marcada pelo ciclo das águas, e uma parte do ano, a metade, nós temos campos, planícies boas para pastagem, e a outra parte do ano, a outra metade, campos lindos, muitos alagados, né, que criam uma paisagem muito próxima ao Pantanal, parecida. Eu sou apaixonada pela minha região. E explico que, em parte, a minha pesquisa é resultado desse sentimento de ligação a esse lugar, né, embora eu more em São Luís, na Ilha do Amor, mas eu nunca perdi esse contato com as minhas raízes no interior. E ainda hoje eu continuo mantendo contato, inclusive orientando trabalhos de iniciação científica na região, né? Tive a oportunidade também de, na UFMA, fazer especialização em História do Maranhão e me tornei professora do Colégio Universitário da UFMA também, né? Então, minha vida acadêmica é praticamente UFMA. E hoje eu estou aqui na UFG com muito prazer, tendo a oportunidade de ingressar no programa de doutorado em arte e cultura visual, sendo orientanda da professora Leda, né? Essa é a introdução para vocês poderem compreender um pouco do que eu pesquiso e por que eu estou aqui. Esse trabalho é intitulado Tramas de Gênero, um estudo sobre mulheres que tecem redes de dormir em São Bento, município do Maranhão. Pode passar, Tainá. Esse trabalho, gente, foi tão bem sucedido que ele acabou sendo recomendado para publicação, né? E eu consegui concorrer a um edital da nossa Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia e publiquei a dissertação nesse formato de livro, tá? Então, hoje eu tenho o livro da pesquisa, o que me deixa muito orgulhosa de poder transformar esse trabalho, que geralmente é tão intimista, em uma oportunidade de socializar o conhecimento por onde eu passo, né? E aí eu vou distribuindo essa pesquisa. O objetivo principal do trabalho é compreender alguns dos processos sociais que se configuram através de experiências de gênero, produção, comercialização e estratégias de sobrevivência na confecção de redes de dormir feitas por mulheres em São Bento, nesse município. Esse objetivo surgiu da ligação que eu pude fazer por se tratar de um programa interdisciplinar. Inicialmente, eu pensei em pesquisar a estética das redes, porque elas são muito bonitas, e na minha infância eu dormia em várias, ainda hoje eu tenho aqui na minha casa, e sempre me agradou perceber as cores, as formas, né, a harmonia com que essas redes eram feitas e como elas circulavam pela Baixada. Mamãe sempre comprava. Mas aí depois, tendo contato com outras referências, eu pude perceber que seria possível ampliar a pesquisa
envolvendo outras categorias. E eu comecei na especialização a pesquisar gênero. Então, eu ampliei a problemática da pesquisa para que eu não ficasse restrita ao objeto e conseguisse pensar essas relações sociais a partir da perspectiva de gênero. Então, essa é a questão principal da pesquisa. Pode passar, Tainá. Todos os slides, gente, são ilustrados com imagens das redes que eu pesquisei lá do município. Então, vocês podem perceber que são várias cores, são várias formas, né? São vários motivos, são vários pontos, porque a variedade, de fato, é muito grande. E aí eu não podia perder a oportunidade de trazer um pouco também de alimentação estética durante essa apresentação. Para que eu pudesse atingir esse objetivo principal da pesquisa, nós dividimos o trabalho em 2 grandes grupos de categoria para estudar, a categoria de gênero e a categoria de artesanato. Então, dentro do gênero, as principais orientações foram os estudos de Scott, Butler, Louro, Safiotti, todas mulheres, né, pesquisadoras mulheres, e no artesanato, Cascudo, Baesse, muitas referências da legislação brasileira, e Paz, Otávio Paz. Claro que há várias outras referências, mas essas aqui foram as fundamentais, né? Pode passar, Tainá. Em grande parte, o resultado da pesquisa advém da orientação que eu recebi também da professora Sandra Nascimento, né? Que é da área da antropologia e tem se dedicado há décadas ao estudo de gênero. E ela é uma das poucas pessoas na UFMA que trabalha com gênero e recebe esse recorte da arte. Nós tivemos uma relação muito positiva e pudemos construir um trabalho de qualidade, né? Então, dentro desse processo de orientação, nós selecionamos como metodologia de pesquisa os seguintes procedimentos para compor a metodologia: pesquisa bibliográfica e visual e técnicas da história oral, com recortes de história de vida, depoimentos e relatos, né, inclusive muito ricos, e que me fizeram crescer bastante do ponto de vista da subjetividade da humanidade. Ouvir as histórias dessas pessoas, ter contato com as suas formas de existir, né, poder compartilhar um pouco com elas do que eu sei também e aprender muito mais, foi para mim muito gratificante, né. E, finalmente, a interpretação e análise dos dados. Pode seguir. De modo geral, eu pude perceber nesse trabalho a organização a partir de 2 eixos de significação, que foram atribuídos por elas, pelas mulheres, né? Por que pelas mulheres? Porque um dos primeiros resultados que eu consegui foi a constatação de que homens não se envolviam nesse trabalho artesanal. Eu fui a São Bento pesquisar as redes, mas eu só encontrava mulheres. E no decorrer desse processo de pesquisa sobre o trabalho, sobre as mulheres, eu fui constituindo significações a partir das relações de gênero. De fato, isso foi muito difícil, porque elas não queriam falar sobre gênero, elas queriam falar sobre artesanato, né? E era muito difícil perceber as nuances de gênero. Mas com o decorrer da pesquisa e todas as dificuldades e também as várias referências que eu tive que buscar para me apoiar do ponto de vista metodológico, eu fui conseguindo perceber nas entrelinhas, nos silêncios, nos não ditos, que aquilo que elas não queriam dizer era tão importante para elas quanto o que elas falavam. E era ocultado por questões mais amplas de constituição da identidade. Então, esses 2 eixos, eles foram organizados a partir das seguintes questões. Por um lado, o trabalho é uma carga pesada, então, ele é penoso, há muitas queixas, ele é cansativo e ele marca de forma negativa o corpo. Por outro lado,
a significação é positiva, porque é gratificante, é libertador, é terapêutico e é digno de valor estético. A partir da produção desses trabalhos, essas mulheres, apesar de se sentirem cansadas e desvalorizadas, também se constroem e se afirmam dentro da sua autonomia e da sua capacidade criativa. Isso foi muito bom. Pode seguir, Tainá. Porque se na esfera da representação elas se veem subordinadas aos seus filhos, aos seus maridos, aos seus companheiros, por outro lado, elas conseguem ser mantenedoras e ter uma certa autonomia no que diz respeito à gestão do seu recurso e da sua vida. É muito interessante perceber que esse trabalho ele é associado a questões mais amplas de classe, de etnia, de gênero, de religião, porque a identidade é um nó, e nós somos constituídos e constituídas por atravessamentos identitários. Esses atravessamentos identitários nos constituem enquanto mulheres, homens, pessoas brancas, pessoas indígenas, pessoas, enfim, com inúmeras qualificações que vão sendo construídas a partir dessas várias categorias de atravessamento identitário. E eu pude notar que a condição de classe era determinante para essas mulheres. Todas elas viviam numa condição de pobreza muito grande e dependiam diretamente do recurso gerado pelo seu trabalho, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa mais ampla sobre a localização dessas mulheres e desse trabalho, e eu constatei dados que desconhecia sobre a minha região, porque São Bento é o município vizinho a Pinheiro, minha cidade de origem. E tanto Pinheiro quanto São Bento fazem parte dessa região aí em verde, que é chamada Baixada Maranhense, e eu falei para vocês quando iniciei a minha apresentação. Então, no segundo retângulo, tem uma área em vermelho, destacando na Baixada o município de São Bento, que é a região onde eu realizei a pesquisa, né? Uma região conhecida no estado pela qualidade das redes e registrada na historiografia do estado, né? Porque várias referências do passado citam a produção redeira de São Bento pela sua qualidade. Inclusive, redes chegaram a receber premiações nacionais. Aí vocês podem checar a dimensão, né, territorial de 459 quilômetros quadrados e a população, segundo o censo de 2010, que é de aproximadamente 40 mil habitantes. Hoje já é uma outra população, né? Esses são os dados da época. Pode passar, Tainá. E o que eu constatei, que me entristeceu profundamente, foi que a Baixada Maranhense é um lugar muito rico culturalmente, muito rico naturalmente, geograficamente, mas socialmente, economicamente, as taxas são muito ruins, muito entristecedoras. Há um alto índice de pobreza, baixos indicadores de desenvolvimento humano e os piores índices sociais do Maranhão, né? Essa área, inclusive na década de 70, recebeu projetos de desenvolvimento numa época de gestão de Sarney, né, que depois se tornou presidente, porque era considerada um grande vazio demográfico. Era uma região de muito verde, de muitas planícies, e por isso foi considerada uma área boa para a criação de gado, né? E a própria origem de vários municípios vai estar associada a isso. A fazendas, a chegada de portugueses que se instalaram, que foram expulsando os povos indígenas da região, que eram abundantes, hoje a gente praticamente não tem mais. Há poucas referências, inclusive de memória, poucas pessoas lembram de seu passado, da sua ancestralidade indígena, e as cidades foram crescendo em torno disso, da criação de gado. E foi introduzido, inclusive, o gado bubalino, que depois se tornou um grande problema, porque os búfalos são muito pesados, são agressivos, e a região desse solo é frágil e é muito rica
Então, eles acabavam machucando a plantação, né, afetando os animais, os peixes, inclusive atacando as pessoas também. Tudo isso faz parte desse quadro representativo da Baixada, né? Muitas pessoas sobrevivem do artesanato e da pescaria, por ser uma região de campo. E essas mulheres, elas dependem diretamente da geração da renda do seu artesanato e de pequenas tarefas de vendas, de pescaria, que elas conseguem realizar, ou os seus companheiros, né? É uma característica muito forte o fato de que o artesanato funciona ali como uma forma de reprodução dessa situação econômica e social, inclusive, segundo alguns autores pesquisados, né? As pessoas acabam se mantendo nesse ciclo de reprodução social porque não conseguem ascender em função de uma série de elementos que fazem com que o artesanato não seja valorizado, ou quando ele é valorizado, não o suficiente a ponto de chegar ao produtor, ao artesão ou à artesã. Quem recebe mais por isso são os intermediários, né? Pode passar a Tainá, mas de qualquer forma, é fundamental a presença do artesanato nessa região para que as pessoas consigam ter uma condição de vida melhor. Nesse entrecruzamento dos marcadores identitários da classe e do gênero, eu pude sintetizar algumas constatações essenciais, como a primeira, o trabalho está articulado à necessidade de sobrevivência. Essas mulheres trabalham porque gostam, porque sentem prazer, porque se tornam autônomas, mas trabalham porque precisam, trabalham porque dependem, trabalham porque são muito pobres, e o que elas realizam em termos de produção é necessário não só para elas, como para as famílias delas também, né? Aí eu entro no outro elemento, que é a conquista da autonomia, né? A conquista dessa autonomia é uma reação à matriz de inteligibilidade heteronormativa. O que é isso? Nos estudos de gênero, nós aprendemos algumas questões muito complexas, e eu queria dividir aqui com vocês que a metodologia não foi a parte mais difícil, embora tenha sido um grande desafio. Ouvir e traduzir, interpretar e, ao mesmo tempo, tentar ser fiel àquilo que estava sendo dito e não àquilo que eu queria dizer. A metodologia foi bastante difícil e, para mim, foi um processo de enriquecimento enquanto pesquisadora muito grande, ter tido a oportunidade de realizar essa pesquisa com pessoas, né, e aprendendo na dificuldade, no erro mesmo, né, buscando muitas referências, inclusive de outros pesquisadores e pesquisadoras em eventos, para entender como trabalhar com a metodologia, quando, por exemplo, as pessoas não querem falar e elas silenciam, né? E dentro dos estudos de gênero, essa complexidade se deu principalmente porque eu precisava me reconhecer, eu precisava ter contato com conhecimentos sobre como nós nos constituímos e que são muito difíceis. Além disso, os textos eram complexos, né? Tinham um adensamento que me obrigava a ler e reler várias vezes. E dentro dessas referências, uma referência fundamental foi a Judith Butler, que é uma filósofa, onde ela fala sobre a constituição do efeito de gênero a partir de uma matriz de inteligibilidade heteronormativa. Nós aprendemos a nos reconhecer dentro dessa matriz que prevê que homens têm um pênis e se interessam sexualmente por mulheres e se envolvem com mulheres, né? Tudo que está fora dessa matriz não é visto como normal, não quero dizer que é normal, não é visto como normal, né? Essa matriz de inteligibilidade, ela nos orienta, ela nos guia, ela nos tolhe, ela nos constitui. Por quê? Porque ela é vista dentro dos princípios da normatividade. Essa matriz torna os nossos corpos e as nossas existências inteligíveis. E eu percebi essa matriz em São Bento, entre as mulheres, entre seus filhos e filhas, entre seus pais, mães, esposos, né? E eu notei, por meio dessas histórias de vida,
que as mulheres conseguiam se afirmar a sua autonomia e reagir a essa matriz quando produziam o seu trabalho, né? Por mais que elas dissessem assim, o que eu faço é só um trabalhozinho, é só para eu fazer as minhas coisinhas, palavras delas, né? Para eu comprar a minha roupinha, alguma coisa que eu queira, mas o que é que está por trás? É o fato de que esse recurso adquirido, ele garante a elas o poder de escolha do que elas querem fazer e não ficam dependendo dessa outra presença aí, que é a presença masculina, que vai determinar o que elas podem e o que elas devem fazer. Né? Então, é uma reação à matriz de inteligibilidade heteronormativa, ainda que não seja reconhecida por elas dentro desses conceitos que são complexos. Pode passar, Tainá. E aí nós podemos ver como gênero e classe são vistos dentro dessa articulação. As relações de gênero constituem as relações de classe também constituem as relações de gênero, e nós nos formamos assim, né? O nosso ser, a nossa existência, é esse nó que acontece por meio de todos esses atravessamentos que vão acontecendo conosco durante as nossas histórias de vida. E um dos primeiros atravessamentos é a nomeação que nós recebemos quando nós nascemos, né? É o nome. É dado um nome que qualifica a pessoa a partir dessa representação, homem ou mulher, né? É uma representação binária. Não se pensa de uma outra forma, predominantemente. Nós pensamos dentro da raiz, da matriz de inteligibilidade heteronormativa, que acontece dessa forma. Quando não é a nomeação, são as marcas de gênero por meio de representações corporais. É um brinco, né? É um acessório, como um colar, é uma roupinha azul, é uma roupinha rosa. E qual é esse brinco, qual é esse acessório, qual é esse nome? Tudo isso depende também das relações de classe, né? Porém, eu não podia estudar apenas as relações de gênero, eu precisava estudar também o artesanato para entender mais sobre o procedimento, sobre as técnicas, sobre a história, e assim fazer a relação entre essas categorias, do gênero e do artesanato. Eu fui estudar mais sobre o processo de fazer as redes de dormir. E eu apresento bem simplificadamente essas 6 fotos aí com algumas das fases da produção da rede de dormir. A primeira é o tratamento dos fios, que quase não é feito mais, né? Hoje em dia os fios eles já são comprados prontos, não são mais tirados lá do algodão, que passa por uma série de equipamentos até se transformar no fio propriamente dito que vai ser usado para tecer o pano, né? Então ela já compra um fio pronto, colorido, às vezes é a linha de crochê, inclusive o material vai interferir no valor da rede, porque a qualidade é diferenciada, né, isso interfere. A segunda etapa, os fios ou linhas são tecidos no tear manual para formarem o pano das redes. O pano das redes é uma das partes que mais nos impressiona, que é o lugar onde a gente deita, né, que é feito a partir de diferentes padrões, com diferentes formas, de acordo com o tipo de rede que vai ser feita, porque elas têm classificações também, né. Depois, a terceira fase, o acabamento, que é conhecido como a hora de aprontar a rede, em que são entrançados os cadilhos. O cadilho é o lugar onde vai se colocar o punho, que vai sustentar a rede, né? Prendendo ao cariel para sustentar os punhos. E a quarta fase, na rede com acabamento completo, colocam-se as varandas. O que são as varandas? São esses elementos ornamentais que ficam pendurados na rede, e que no passado, quanto mais compridas, se arrastando no chão, era um símbolo de poder, assim como a cor. Câmara Cascuda nos alerta sobre isso. Quem podia ter redes brancas de longas varandas, arrastando no chão, quando as pessoas se balançavam na rede, eram só os proprietários de terra, de gado, eram as pessoas que detinham poder naquela situação, né? Negros e negras, por exemplo, tinham redes estreitas, coloridas,
e sem esse ornamento tão importante que é a varanda. Isso foi mudando com o passar dos tempos, claro, né? São colocados também outros apetrechos, como as bonecas, e outros elementos também que vão decorar ainda mais a rede. Pode passar, Tainá. Não sei se vocês já conhecem todas essas técnicas, mas com certeza as redes vocês já conhecem, porque é constatado no mapa do Brasil. Em todas as regiões do Brasil se encontra a rede, né? Só que o significado da rede foi mudando com o passar do tempo. Desde a tradição das mulheres indígenas que faziam as redes com os cipós, até depois a chegada das mulheres portuguesas que foram introduzindo outras técnicas e aperfeiçoando, inclusive, com o uso de outros tipos de tear, esse uso social da rede se modificou. A rede já foi meio de transporte, a rede já foi forma de enterrar as pessoas, a rede ainda é lugar de descanso, a rede ainda é lugar de dormir, a rede ainda funciona como lugar de assento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir ao interior e ver como algumas casas não tem sofá, não tem cama, mas tem rede. E as pessoas sentam na rede, assistem televisão na rede, dormem na rede, descansam na rede. Mas, de modo geral, nos centros urbanos, as redes são hoje lugar de cochilo ou peça de decoração, né? Quantos apartamentos não tem aí uma redinha para a pessoa deitar um pouco e descansar, né? Ou às vezes só ficam lá mesmo para decorar. Uma bela rede é também uma rede de muitos ornamentos, né? Agora eu trago para vocês algumas falas que são significativas sobre esse processo, né, do gênero e da classe nesse processo de intercruzamento. E eu cito aqui para vocês, vou ler, né? Eu aprendi a tingir com a minha mãe, tudo fazia em casa. Tem gente que sentia demais, porque pegava às vezes o fio molhado para botar na goma, pegava e saía do calor e ia pegar água fria. Dá um trabalhão. Aí tinha que tingir. A gente não fazia o fio, comprava o fio mesmo já cru. Depois ensarilhava, depois molhava e botava para tingir. Aí botava para cozinhar o fio. Aí depois que eu tivesse tingido, deixava esfriar um pouco. Botava na goma e tornava a botar no sol. Se ele estivesse enxuto já, da goma, aí ia pegar de novo a dobadeira, que é aquilo que enrola e demorava. A duração dependia do tempo e do tempo e do sol no inverno, e do sol no inverno demorava dias. Aí eu coloco aqui R 2010. Por que R? Na época em que eu realizei a pesquisa, essas mulheres não tinham ainda o direito de se aposentar como artesãs, porque o artesanato não era reconhecido como profissão. Então, muitas delas recorreriam a outras formas de aposentadoria, como, por exemplo, através da pescaria e através da agricultura, e elas temiam que, se declarassem oficialmente, poderia acontecer alguma denúncia e elas perderem esse processo iniciado para se aposentar. Essas falas relacionadas a isso fizeram com que eu me sensibilizasse e ocultasse o nome delas, porque era uma promessa que eu garantia de que elas não seriam prejudicadas por conta da pesquisa, né? Ao mesmo tempo, isso me tocou profundamente, porque eu percebi que toda uma história de vida, porque vocês devem ter notado, é uma aprendizagem geracional. Mães, avós ensinam netas, ensinam filhas, e isso há séculos, né? Então, de repente, toda uma trajetória de uma tradição familiar era negada por uma questão legal. E legal por quê? Porque, do ponto de vista da regulamentação, o artesão não existia enquanto profissão, né? Mas hoje já existe e hoje não tem mais esse problema, né? Mas na época era dessa forma. E aí vocês podem notar como a técnica, como o procedimento era demorado, era cansativo e como envolvia o trabalho de mulheres, né? Pode continuar, Tainá. Eu constatei, gente, à luz principalmente dos estudos de Foucault,
né, de Teresa de Lauretis também, da Butler. Na verdade, são tantas referências e elas estão todas aqui, mas eu não posso deixar de negar a influência de Foucault, né, e de Teresa de Lauretis. Quando eu vou analisar essas histórias, a aprendizagem dessas técnicas, o cotidiano dessas mulheres, e constato que há uma relação entre saber, fazer e poder, né? Essa relação se estabelece por meio de um processo contínuo de constituição pessoal e social, né? Essa relação entre saber da técnica, né, entre o saber de uma tradição familiar, o saber histórico, geracional, que vem desde as mulheres indígenas lá de séculos até os dias de hoje, até o domínio da técnica do fazer, de como trançar o fio, de como bater para fazer a trama do tecido, de como fazer as varandas, né, e colocar nas redes, até o poder atribuído por conta desse saber que garante a autonomia a essas mulheres, ainda que seja uma autonomia relativa, e que elas mesmas, por muitas vezes, não consigam reconhecer, né? Essa relação entre saber, fazer, poder, eu percebi através de gestos, materializando seus corpos nas posturas, nas ações, nos jeitos, nas falas, nas queixas de dor, e envolve conhecimentos repassados e ressignificados por gerações. Abarca todo um conjunto de técnicas complexas, elas inclusive tentaram me ensinar, mas eu não aprendi, valores e representações de gênero. Representações de gênero que, via de regra, veem a mulher subordinada ao homem, veem o homem como chefe da família, como aquele que dá as diretrizes, como aquele que comanda, como aquele que organiza, mas que, na verdade, por trás, o que eu pude constatar é que era só do ponto de vista da representação do poder de gênero, porque na prática do cotidiano, da vida, essas mulheres, elas garantem a organização da família, elas são fundamentais porque todo o trabalho que elas fazem é necessário para que a família consiga sobreviver, não é dispensável, não é um agradinho, não é um dinheirinho, é uma renda essencial para que todos consigam se manter dentro daquilo que é o possível para sobreviver, porque eu não diria que dá para enriquecer, isso não é possível, né? Não com essas mulheres que eu conheci nesse município. Pode passar, Tainá. Eu pude entender essa relação a partir da perspectiva da compreensão de um poder produtivo e autogerador, que é esse poder que se faz na relação da vida, né, em que os postos de poder, eles, na verdade, são distribuídos. Não é aquele poder do Estado, o poder do presidente que comanda, que ordena, mas é o poder do dia a dia, das ações, da mulher quando organiza o horário do trabalho, o horário do cuidado, o horário do descanso, o horário do dormir, né, quando ela diz o que pode ou o que não pode fazer, ainda que ela diga que é consensual com o seu marido, né, então a gente tem aí o poder distribuído, né, em diferentes esferas da vida, que ao mesmo tempo que reproduz um modo de viver, ele também quebra com esse modo de viver, gerando outras formas de existir, né, por meio das novas representações de gênero, né, dessas pessoas que de repente já não se conformam com certas regras de gênero, quebram essas regras de gênero, rompem e começam a transformar o gênero. Então, esse é um poder produtivo que se alimenta dele mesmo e, ao mesmo tempo, quando rompe, consegue criar outras formas de existência, né? E eu noto que dentro dessa relação de identidade, classe, gênero, né, corpo, a gente tem a configuração dessas mulheres como um nó. Elas são mulheres, elas são mães, elas são artesãs, e não dá para desfazer esses fios. Eles estão atados, e elas somente se reconhecem quando pessoas, quando se veem assim, como mulheres, como mães e como artesãs, né?
E aí eu pude perceber que em São Bento, bater rede poderia ser considerado um símbolo das mulheres. É um símbolo de mulheres. Homens que batem rede rompem com uma representação importante para a organização das relações sociais de gênero, que são estruturantes da dinâmica familiar e da vida naquela comunidade. Eu pude perceber uma comunidade para a prática da rede de dormir, porque há um conjunto de conhecimentos compartilhados, né, por aquelas mulheres. Encontrei um homem, apenas um homem, todas as vezes que eu perguntava nessas famílias por onde eu passava, sobre os meninos que se interessavam, sobre os homens que batiam na rede, e o que acontece? A resposta era um riso. Era sempre risível, e eu não entendia por quê. Depois eu fui percebendo que era o efeito de gênero. O efeito de gênero por quê? Para essas mulheres, homens não podem bater rede, porque fazer rede é um trabalho de mulheres, então é um efeito de gênero. E ele é dado como natural, assim como, de modo geral, nós pensamos que nós nos identificamos como mulheres, porque nós temos uma vagina, e isso é um dado da natureza. E esquecemos todas as relações que também perpassam a nossa Constituição e estão relacionadas às nossas vivências sociais, né? Tanto é que existem muitas pessoas que têm um sexo biológico, mas não têm uma identidade de gênero que corresponda a ele, né? Porque nós somos mais complexos do que um dado que é visto como imutável porque é associado à natureza. Lembrando que o próprio conceito de natureza é variável, né? E hoje, se a gente pensa a natureza dessa forma, associando a perspectiva biológica, né, e pensando como sendo algo imutável, nem sempre foi assim. O conceito de natureza também é um conceito cultural, né? E aí a gente pode seguir, Tainá? Pesquisamos gênero porque pesquisamos existências, e essas existências, elas são articuladas como um nó, a partir das relações de classe, de gênero, de etnia, né, de modo geral. E aí eu posso dizer que a minha pesquisa foi marcada por um colorido de gênero, por isso eu coloquei na rede de dormir o colorido do gênero. Eu notei que esse conjunto de saberes e fazeres é um patrimônio cultural, é um patrimônio nosso, né? E esse patrimônio, ele permanece vivo no hábito de muitos maranhenses e muitos brasileiros e brasileiras, e ganha proporções de importância nacional e internacional para diferentes fins e contextos. E só para ilustrar, porque são vários dados, observem bem aí que nós temos uma foto que mostra um bebê em uma mini-rede na UTI do Hospital das Clínicas. O que quer dizer isso? Gente, olha a funcionalidade da rede, para ver como a rede é patrimônio. Pesquisas científicas constataram que era possível usar as redes como tratamento para os bebês, né? Porque o formato da rede dá o aconchego do útero. Lá eles se sentem mais próximos dessa esfera, né, do corpo materno, e se recuperam mais rápido nessas mini redes. Olha que lindo, né? Então, é mais uma ressignificação do uso da rede, que mostra para a gente como ela é importante, como ela é um patrimônio. Para quem nunca tinha se dado conta disso, né, a gente pode pesquisar a rede, pote, a gente pode pesquisar diferentes tipos de produção, né, e encontrar valor nessas produções. Eu me apaixonei pela rede, resolvi pesquisar a rede, e acabei descobrindo que quem fazia redes em São Bento, nesse município, eram só mulheres. Pode seguir. Eu constatei também que essas mulheres que trabalham com esse patrimônio tão importante para a nossa formação, né, da nossa história, é um processo de dor, né? E aí eu intitulo um capítulo como o peso dos corpos. Por quê? Porque essas mulheres, elas têm corpos marcados pela dor, são corpos que pesam, inspirada na Judith Butler, né? E esses corpos, eles são corpos
que são marcados pelo dia a dia, são marcados por um cotidiano de trabalho doméstico e de trabalho no tear. O chefe é o dia, e o dia é marcado, e o trabalho é de manhã, é de tarde e é de noite. Então, eu recorro novamente a Foucault para pensar como essas mulheres têm corpos fabricados. Esses corpos, eles são fabricados como corpos de herdeiras. Herdeiras são mulheres que são mães, que são domésticas, que são donas de casas, que são esposas. Herdeiras são artesãs. E são corpos de dor. Por quê? Devido à posição que elas ficam, devido aos movimentos repetitivos, devido à subvalorização do seu trabalho e ao pouco que elas recebem, que as obriga a trabalhar o tempo inteiro. Além de trabalhar nos serviços domésticos, elas trabalham também no tear e ainda trabalham com vendas de outras coisas, como, por exemplo, de comidas para complementar a renda devido à situação do município e esse marcador de classe que faz com que elas não consigam mudar a sua situação social e econômica, porque estão envolvidas nesse ciclo de reprodução do capitalismo, né? Então, essa fabricação dos corpos passa por enfoques interdependentes que participam do referido processo, né? Por um lado, os corpos das artesãs são legitimados através da inteligibilidade cultural, e essa inteligibilidade cultural é heteronormativa. Tanto é que o único homem que eu encontrei fazendo rede em São Bento é gay. E todas as pessoas que me falavam sobre esse único homem sorriam. Ele era totalmente visto como anormal. Anormal porque se interessou pelo bater da rede, pelo fazer a rede, né? Então, ele não está dentro da normatividade. Ele não faz parte dessa matriz de inteligibilidade cultural, né? Mas as artesãs fazem, então os corpos delas são legitimados dentro dessa matriz heteronormativa. Por outro lado, a matriz heteronormativa impõe restrições sobre esses corpos, acarretando consequências físicas, acompanhadas pela dor, pelo excesso de trabalho e pela performatividade do gênero que atrela o feminino às mulheres, ao lar e ao trabalho informal. Olha que interessante, né? Quantas vezes nós vimos homens que se interessam por trabalhos domésticos, mas nós tivemos uma reação em comum, porque nos pareceu estranho, nos pareceu anormal, porque nós associamos o feminino às mulheres, né? E nós associamos o feminino a certas atividades, como em São Bento bateu rede. Isso cria toda uma esfera de normatividade. O trabalho doméstico é visto como um trabalho feminino e visto como um trabalho de mulheres. E por isso também é fundamental entender que ele faz parte desse ciclo de reprodução de uma assimetria de gênero que submete as mulheres aos homens. E ainda hoje as mulheres têm salários menores, são as maiores vítimas de violências e ainda dependem psicologicamente dos seus companheiros ou maridos. Pode seguir, Tainá? Obrigada. As relações sociais de gênero correlacionam-se a marcadores sociais importantes, como o corpo, o trabalho e a classe, que são referentes de identidade que perpassam e são perpassados pelas normas de inteligibilidade cultural. Os corpos das artesãs são produtores e são produzidos por significados. São corpos de mulheres fabricados na rotina de trabalho, das atividades domésticas, na regulamentação do tempo, em sintonia com as necessidades da família, nos movimentos repetitivos exigidos pelo tear e na baixa renda, Tainá. Sobe só um pouquinho. E na baixa remuneração pelos esforços empreendidos. Então, vocês veem que tem toda uma articulação desses elementos que eu apresentei para vocês antes, quando nós percebemos a fabricação dos corpos relacionados ao cotidiano do trabalho, aos marcadores de gênero, né? E a matriz de inteligibilidade heteronormativa. E como essas mulheres têm esse corpo marcado pela dor, sofrem as consequências desse trabalho constante,
e acabam abandonando a profissão porque depois o corpo não aguenta mais. Elas têm muitas dores nos braços, muitas dores nas pernas, muitos problemas de vista. Isso tem causado um problema muito grande de declínio na produção artesanal, porque as novas gerações não têm se interessado e as senhoras, como as idosas, abandonam mais cedo esse trabalho por conta dessas marcas da dor nos seus corpos. Pode seguir, Tainá. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de uma dessas mulheres que trabalha sozinha e que por várias vezes nos seus depoimentos me disse que ela não via a hora de parar, porque o corpo dela todo doía. Imagina, esse aqui ela está só armando o TA para depois trançar o pano. Ela sobe e desce sozinha para poder fazer esse encadeamento dos fios para depois criar a trama, né? Aí sobe, desce, olha a coluna, né? E as pernas. Geralmente elas trabalham em dupla, mas hoje já há dificuldade em formar essa dupla por conta do esvaziamento da profissão, que muitas delas estão deixando, né? Também porque concorrem através de outras fontes de renda. E aí, não sendo valorizadas, acabam desistindo desse trabalho, né? E tem acontecido bastante. É um trabalho que é uma herança cultural familiar. A experiência dessas mulheres com as mãos resulta de uma aprendizagem de infância. Há um mecanismo de uma engrenagem social que é responsável pela continuidade desse saber fazer entre camadas populares. Embora haja um declínio, mas essa continuidade ainda se mantém. O risco será que pode acabar? E se acabar, por que acabou? Né? E se acabar, quais são os significados da perda dessa técnica, desse conhecimento, desse conjunto de saberes e fazeres? Será que vai fazer falta? Será que a gente valoriza e a gente quer que permaneça, que a gente continue, né? E aí a gente segue, Tainá, por favor. Essa aqui é uma outra imagem que mostra uma mulher fazendo a varanda, né? Só o detalhe da varanda, observem aí. E dá para perceber o sorriso. Gente, de modo geral, apesar das dores, apesar da pouca remuneração, elas trabalham felizes, elas trabalham sorridentes, elas conversam, principalmente quando não é um trabalho solidário. Por isso que é também terapêutico. Elas falam muita molecagem, elas conversam sobre a vida alheia. Então, ao mesmo tempo que elas estão ali fazendo artesanato, gerando renda, elas estão também se tratando, sorrindo, ressignificando as suas trajetórias de trabalho, né? E se ressignificando enquanto mulheres também. Ocorre nesse cotidiano a fabricação de corpos que são disciplinados por força do hábito e da inevitabilidade do uso do tear, que provoca tensões nas costas, na coluna, nos braços, nas pernas e na região lombar. O dia dessas mulheres é marcado e o lar é duplamente significado, porque elas trabalham no tear e trabalham nos serviços domésticos também. Pode passar. Eu cheguei a essa constatação, gente, dos resultados desses corpos marcados pela dor, através de um estudo de design, de uma professora que pesquisou os efeitos do tear vertical sobre os corpos das mulheres, no município aqui do Maranhão, chamado Barreirinhas, região dos Lençóis Maranhenses, né? E vocês podem ver aí nesses esquemas toda a consequência desse trabalho nesse tipo de tear, como o corpo delas vai sendo deformado por essas posições. Por isso que tantas dores nas pernas, na coluna, nos braços, no pescoço, e chega uma hora que elas não aguentam mais. Essa pesquisadora criou dentro da proposta um redesign do tear e reprojetou o tear de forma que ele ficasse mais ergonômico e não causasse todos esses problemas para as mulheres. Acontece que esse trabalho acabou ficando guardado, um trabalho acadêmico que não foi divulgado a ponto de ser recebido pelas comunidades, e elas continuam usando os mesmos teares que usavam antes, né? Então, infelizmente, é uma produção fundamental
importantíssimas que não trouxe o retorno social porque a informação não circula. E elas aprenderam a usar um outro TA, que é um TA prejudicial, que é esse TA vertical, que vem lá da tradição das mulheres indígenas, e fazem assim até hoje, por isso continuam tendo esses corpos fabricados pela dor. Pode passar, Tainá. As redeiras, elas estão submetidas às transformações no mundo do trabalho e na estrutura social mais ampla. Então, elas são atingidas pela falta de proteção social, pela informalidade, pela baixa remuneração, pela instabilidade e pela pouca escolaridade, ou seja, elas sofrem os impactos sociais dessa invisibilidade, por serem mulheres e por serem artesãs, e por isso se perpetuam nessa reprodução social. Pode continuar. E aí, buscando essas referências relacionadas aos estudos de produção, reprodução, capitalismo, eu chego às seguintes constatações. O artesanato, ele subsiste porque ele também desempenha funções na reprodução social e na divisão do trabalho, que propiciam a expansão do próprio capitalismo. Ou seja, o artesanato, ele tem uma importância estética, ele tem uma importância social, mas ele também tem uma importância econômica que faz com que as pessoas permaneçam dentro desse ciclo de reprodução, porque são subvalorizadas e permanecem pobres, gerando renda, gerando excedente, mas não para elas, gerando para outros. Ele propicia, o artesanato propicia trabalho e ocupação para milhares de pessoas no Brasil, que, via de regra, são pessoas marginalizadas sob condições de invisibilidade e subemprego, né? Há uma necessidade econômica subjetiva de corpos que aprenderam a ser ativos e que se incomodam com a ausência de trabalho. São esses corpos dessas mulheres que, apesar de ouvirem que o trabalho delas não gera muita renda, que é muito serviço para pouco dinheiro, mas elas continuam fazendo. Por quê? Porque elas aprenderam com as suas mães, com as suas avós, com as suas tias, a serem mulheres ativas, a trabalharem, a terem autonomia, e por isso, apesar de todos os problemas no corpo, elas permanecem ativas dentro dessa produção. E se reconhecem no trabalho e significam suas vidas através desse trabalho. Pode continuar, Tainá. A pouca escolaridade caracteriza as artesãs e se reproduz como mais um elemento distintivo desse grupo e da sua condição de classe, restringindo as possibilidades de acesso a trabalhos com maior remuneração e garantias sociais. É o que eu já venho dizendo para vocês da reprodução do capitalismo, né? Existem outros agravantes sociais, econômicos, na composição desse cenário, como a idade elevada, o envelhecimento e a falta de perspectiva de aposentadoria como artesãs, sendo que esse último elemento, como eu disse para você, já foi superado. Hoje, já existe a profissão do artesão, né? A legislação já prevê esse reconhecimento. Vamos lá, Tainá. Estou correndo, gente, devido ao horário, porque já são 11h46. A dimensão terapêutica do artesanato, né? Essa aí é uma das partes que me dá mais satisfação. É pensar que esse trabalho sacrificante, exaustivo, gerador de renda, ele é um trabalho também que é satisfatório, que é libertador, né? Que é terapêutico. O apego à tradição, a satisfação ao realizar o trabalho e o reconhecimento do caráter estético das redes integram os enunciados das artesãs e interferem de modo positivo no seu agenciamento, né? Então, elas têm motivos positivos para continuar também, e por isso elas gostam, por isso elas se reconhecem e elas se orgulham. Elas mostram para a gente com tanto prazer. Quando eu retornei ao município, depois que eu já tinha terminado a pesquisa, eu já tinha o livro, eu fiz questão de levar o livro para elas. Gente, vocês precisavam dessa satisfação em passar a mão na capa do livro, ou ir logo na parte colorida das fotos, e reconhecer sua mão ou reconhecer sua rede. Como elas se sentem importantes, como elas se sentem dignas de valor, e como reafirma essa dimensão satisfatória do seu trabalho enquanto um elemento de libertação e de recuperação. Pode passar, Tainá. O trabalho pode ser um campo de realização, mas não é a profissão que garante o sentido e o valor àquelas mulheres. Não. Este sentido e este valor
para mim, segundo a análise que eu fiz, são encontrados nos seus projetos de vida, nas suas condições de existência, nos modos como elas agenciam suas vidas, constituindo-se como brancas, como negras, como mulatas, como pobres, como religiosas, como brincantes, como doceiras, como esposas, como mães, como domésticas e como artesãs. Então, o artesanato é um trabalho, também é um trabalho, mas é principalmente uma forma de dar sentido a uma existência, a um projeto de ser, né? E por isso ele é tão variável e cada uma delas interpreta de uma forma, porque vai depender desse projeto e dessa forma de encarar a vida. Tainá? Para finalizar, eu posso dizer para vocês que não foi fácil, mas eu reconheci os termos do gênero nas suas interfaces com variados marcadores de gênero, ou de identidade. O gênero não se apresentou como eu esperava. Eu não cheguei lá encontrando respostas prontas e fáceis sobre gênero. Ao contrário, era o que as pessoas menos queriam falar. Então, eu tive que reconhecer o gênero nas ações, nos silêncios, nos ocultamentos, nos risos, né? Porque ele estava como algo a ser negado. Uma vez que o artesanato em São Bento tem uma característica de gênero. E essa característica de gênero é constituída a partir de uma matriz de inteligibilidade heteronormativa. Portanto, todo mundo que está fora é motivo de riso. Todo mundo que está fora dessa matriz de normatividade é visto como abjeto. Aquele homem que bate rede de dormir em São Bento é visto como ser abjeto, né? É visto como um anormal, porque ele não corresponde aos termos de inteligibilidade heteronormativa. Há uma poderosa articulação entre gênero e estratégia de sobrevivência. Então, o gênero é pensado também na sua interface com a classe, que garante a sobrevivência dessas mulheres e das suas famílias. Tainá? Pode passar. Nós percebemos que há um processo de descontinuidade na transmissão dos saberes e fazeres da rede por conta de todas essas circunstâncias que eu expus a vocês. Mas há também avanços na política nacional, inclusive o Dia do Artesão, inclusive o reconhecimento já da profissão do artesão. Existe todo um conjunto de termos técnicos já publicados numa base conceitual sobre o artesanato brasileiro, né? Existe uma relação entre artesanato, trabalho e provisão do lar. Isso aí, se constitui como um nó na configuração da identidade dessas mulheres. Destacam-se conquistas das mulheres e sua inserção no trabalho, embora ainda haja muito a ser conquistado, mas já avançamos também nesse sentido da perspectiva feminista e de tentar buscar relações de gênero que sejam menos desiguais, né, em que as mulheres não sejam tão subjugadas quanto normalmente são. Para fechar, pode passar, Tainá? Eu quero agradecer a vocês e dizer que realizar essa pesquisa não foi fácil, mas foi muito satisfatório e eu aprendi muito do ponto de vista da academia, da construção do conhecimento, da metodologia e da minha constituição enquanto pessoa, né? Foi uma experiência única. Certamente eu não sou a mesma pessoa depois de estudar o que eu estudei, de ter enfrentado o gênero, de ter conseguido superar dificuldades filosóficas de compreensão de termos tão complexos para chegar aqui, né? E eu fico feliz por quê? Porque isso me ajudou a me entender melhor e me constituir enquanto mulher lésbica, me compreendendo nas adversidades da vida, né? E me aceitando também dentro desses procedimentos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, que de alguma forma eu tenha contribuído para vocês na disciplina. Me coloco à disposição para tirar alguma dúvida, se ainda der tempo, porque já são 11h52. Heleda, eu trouxe um videozinho de 6 minutos, mas eu posso deixar só o link aqui e vocês podem ver depois. Pode ser, a gente vê é porque, nossa, eu estou aqui emocionada com as duas apresentações.
eu queria abrir um rapidinho para breves comentários e já deixo o convite, Beatriz e Rosana, para que vocês possam participar da próxima aula, da próxima terça, para que a gente possa fazer o debate, porque agora já, né? Porque vocês trouxeram coisas muito importantes, né? A Rosana falou das políticas que se cruzam, né? Quer dizer, a Rosana traz um momento, uma questão das políticas culturais públicas, né? Onde questões do popular, do artesanato vão se afirmar, né? E você vai trazer também esse aspecto lá adiante, né? Quando na própria questão de ter que precisou ocultar a identidade das artesãs, porque senão naquela época o artesanato não era reconhecido, né? Então tem coisas aqui muito, muito potentes e de aprendizagem. Você estou maravilhada, Beatriz, parabéns pela sua pesquisa. Você traz de fato uma pesquisa antropológica complexa, que com várias camadas que vão se cruzando, né? É muito rico. E eu espero que a moçada que tenha também possa fisgar questões, tanto de uma fala quanto de outra, porque, né, então eu queria abrir aqui para a gente fazer uma rodada rápida, gente, e depois a gente dá continuidade ao debate, porque não dá só para escutar essas duas mulheres, né? A gente vai ter que conversar com elas, mas assim. Renato, você quer falar? Você já colocou aqui no chat? Aproveito e peço para você começar, Renato. Pode ser? Uai, pode ser. Assim, eu não sei, é porque, assim, esses estudos de gênero é uma área que me interessa, assim, também, mas que eu acho que, eu não sei, pelo menos na minha experiência, assim, do currículo, até o momento ele tem sido meio ausente, é uma coisa que eu tive que buscar por conta própria, assim, né, e acaba que não sobra muito tempo para isso, porque é tudo muito corrido, assim, e eu já cheguei a ler um pouco da obra da Judith Butler, né, que você trouxe, e eu gostei bastante, assim, mas, assim, eu acho que sempre fica aquela distância, assim, né, porque ela é norte-americana, se eu não me engano, né, e fica, assim, um abismo, eu acho, entre esses teóricos do Ocidente, né, para trazer eles para nossa realidade, assim, né, para a realidade brasileira, para essas questões né, do artesanato, da cultura popular. E eu achei muito linda, assim, a forma que você fez, muito, assim, muito próximo da nossa realidade mesmo. E, assim, eu queria, assim, saber como que você faz, assim, qual que é o processo, tipo, você vai na ajuda de alguns outros teóricos brasileiros sobre o assunto, ou você vai direto na fonte mesmo ali, bebe da fonte e vai ouvindo essas falas, né, dessas mulheres aí. E como é que isso vai se emaranhando, né, Renato? Isso, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar a teoria, né, igual quando a gente estava trabalhando antes os outros textos e trazer eles, né, para esses casos, mas assim, com certeza. Que não estão tão inseridos no ambiente acadêmico, né? Muitas questões, muitos artistas da cultura popular e do artesanato acho que se enquadram aí, né? Enfim. Sim, muitas situações. Eu queria ver se mais alguém traz alguma coisa da fala aí da Beatriz e da Rosana, e a gente vai depois, porque para responder agora, já acho que o tempo está um pouco esgotado. Mas tem um material que a gente vai disponibilizar, certo? Eu acho que o que o Renato está levantando é super importante, né? E acho que a pesquisa da Beatriz mostra como, está pesquisando rede, quanto que vocês poderiam imaginar
que uma pesquisa com as mulheres que fazem rede ia trazer tanta, né, tanta coisa, né, tantos cruzamentos, né, são várias categorias. Mais alguém? Eu queria ouvir mais alguém. O que vocês acharam? Como é que vocês... Gabriela levantou a mão. Por favor, Gabriela. Isabelle. Isabela, que eu vejo aqui meio invertido. Ok, Isabela. Tranquilo. Beatriz, né, você diz que os homens, eles não batem redes, né? Mas eles sabem como bater rede? Alguém ensina isso para eles? Em algum momento eles têm contato com isso? É uma boa pergunta. Deixa eu ouvir mais alguém. Mais alguém tem mais alguma outra questão? Algum outro... Carolina, fala aí, Carolina. Você traz sempre questões tão bacanas. Seu microfone, está sem microfone. Tá. Mais alguém? Rosana, eu acho que a Beatriz não conseguiu ouvir tua apresentação, ela estava tentando resolver tá. Então, questões. Né, vou ter só essa falinha, tem que ser breve aqui, mas, assim, quero agradecer a Tainá, porque eu, na fala, e fui surpreendida com problemas tecnológicos aqui de minha parte, fora que eu estou retardando para entrar nessa cidade mídia, está sendo difícil para mim, mas tudo bem. Então, agradecer a Tainá, agradecer a escuta de todos aqui. E, assim, quero falar da sabedoria da Leda de trazer essas duas falas hoje. Ficou aqui emocionadíssima com a apresentação da Beatriz. Nossa, e dialogou profundamente com o que eu trouxe em nível macro, né? Inclusive expressões, né? E ver essa mulherada aí desatando os nós. A gente nunca pode romantizar as situações, e a Beatriz fala com muita propriedade isso. A questão do corpo, obra e essa mistura que a gente vê também no trabalho das artesãs que ela pesquisou, e o trabalho digno de valor estético, completamente associado às questões de sobrevivência, que no diálogo nem é erudito, nem é popular, o Bené Forteles também traz o tempo todo, e outros, né, autores de textos nessa proposta, a partir da política pública, que traz isso o tempo todo também. O artista popular, as artesãs, os artesãos, né, eles têm isso o tempo todo, é a própria vida, a expressão da própria vida. O corpo, não importa que objeto é esse que é construído, ele se confunde com a história de vida, ele se confunde com a pessoalidade, a transcendência desse artista. Então, assim, eu achei assim, de uma sabedoria que assim, me comoveu bastante a fala da Beatriz, mas assim, me trouxe muita repercussão, né? A partir da fala ali, na figura do Bené Fonteles. A gente vê aí também na reflexão do Renato a questão, né? O currículo, de novo, a gente tropeçando no currículo. E é lamentável, né, que ainda hoje a gente não consiga que esse currículo possa dialogar com o chão da escola, com o chão da universidade, com as nossas histórias de vida. Mas a gente vai aí resistindo, vai propondo. Esse espaço aqui é grandioso nessa aula aqui, dessa disciplina, né, que a gente pode aí entrecruzar os fios e as fibras da nossa existência e resistência. Então, é isso que eu tenho para falar por hora. Terça que vem estarei aqui, né, e aí a gente conversa mais. Certo. Obrigada, Rosana.
queria, que é muito importante, eu acho que fica, né, muita coisa para a gente. Eu estou aqui com várias questões, mas é realmente o adiantado da hora, mas valeu tanto a pena que eu vou te contar, eu estou aqui. Mas eu queria deixar provocações para a gente conversar depois, e provocação para a turma, né, a partir Ei, Leda, então eu respondo a questão do Renato e da Isabela na próxima, Não, eu já te passo. Se tá você bom, quiser responder as duas, tá? Eu vou só provocar aqui, aí eu te devolvo, tá, Beatriz, para a gente poder encerrar. Então, eu queria provocar, porque como vocês têm o desafio de uma produção, né, para essa disciplina, e eu espero, assim, que, claro, a pesquisa da Beatriz foi um mestrado, agora a Beatriz vai para outra questão com doutorado, né? Mas no trabalho, na apresentação, vocês viram como ela foi, né? A gente tem um percurso metodológico, um percurso teórico, etc. e tal, e acho que a pergunta do Renato e da Isabela está por aí. A Rosana também traz uma questão de contextualização. O que eu quero provocar vocês, não precisa falar agora, fica para depois, mas é que quando vocês começarem a apresentar os temas de vocês, se vocês comecem a ser contaminados, no bom sentido, né, por não é só eleger um artista popular para eu fazer um resumo expandido sobre, ou um artigo, ou uma produção de uma exposição que aconteceu não sei aonde. Que mais? O que está escondido? O que a gente pode, que fios, né, a gente pode puxar, né? Alguns de vocês vão ter mais interesse em alguns marcadores de gênero, outros em questões mais sociais, outros se cruzam, enfim, mas que dá para a gente trazer entendeu? Que essas coisas vão estar presentes. Então, a ideia é ir, né, tornando mais enredado, né, esse olhar sobre essas possibilidades. Beatriz, por favor, vou passar para você, para a gente poder encerrar. Obrigada, Leda. Obrigada, Renato, Isabelle, Rosana, pelas observações, né, e também pela possibilidade de contribuir aqui com a reflexão, né. O Renato, ele pergunta como eu trabalho as fontes, né, ele se refere à ausência do tema nos currículos, que em grande parte ele busca mais de forma independente, e como é que eu consigo articular isso? Renato, não é fácil responder, porque não foi fácil fazer. A primeira grande dificuldade eu já percebi quando eu entrei no programa, porque só havia uma pessoa que poderia orientar a minha pesquisa. Que bom que ela me aceitou, né? Ela quis me orientar. E é uma pessoa muito séria, muito responsável, mas dentro do próprio programa, vejo, de uma universidade, uma instituição acadêmica, havia desqualificação. Alguns professores sorriam porque ela estuda gênero. Ainda é um tema marginal, gente. Estudar gênero ainda é um tema marginal nas universidades. Imaginem na escola. Com certeza vocês ouviram falar do kit gay. Tantas ignorâncias, tantos retrocessos, tantos absurdos, porque as pessoas simplesmente não entendem, não querem entender e não estudam as questões de gênero. É mais fácil reduzir, é mais fácil trabalhar com a norma, né? Eu não encontrei nenhuma referência específica de gênero que estivesse articulada a artesanato. Então, o que eu fui fazendo? As conexões, o exercício teórico das transposições. Por exemplo, Foucault, ele não fala dos dispositivos e do biopoder a partir da perspectiva de gênero, mas o conceito dele pode ser aplicado no gênero, desde que a gente faça as devidas contextualizações também, né? Eu percebi que a engrenagem era a mesma. E por que eu percebi?
porque eu fui estudar Teresa de Lauretis, John Scott, Judith Butler e outras referências, né? E aí eu fui percebendo que era possível operar com essa articulação. As relações, elas foram surgindo na medida em que eu fui lendo e fazendo a pesquisa de campo. Não foi um processo, digamos assim, fragmentado. Primeiro eu li, depois eu fiz a pesquisa de campo. Não, desde o princípio, eu tive contato com o campo. Isso me deu a oportunidade de corrigir os erros, porque eu não sabia fazer a pesquisa de campo. Eu fui aprendendo fazendo. Se eu tivesse deixado para fazer a pesquisa de campo só no final, não teria sido o que foi, né? E aí eu fui percebendo, meu Deus, como é que eu converso com elas? Isso aqui não está no livro. E eu li as referências de metodologia, né? Como é que elas vão falar? Eu estou perguntando, elas não dizem. Vocês estão, gente, é tão complexo, tão complexo. E aí eu fui percebendo que eu tinha que interpretar o gesto, o desejo, o medo, o riso, e aí referência, e lendo, né? Os silêncios, né, que você falou, Beatriz, né, os silêncios, né? Quantas vezes elas não disseram o que eu queria ouvir? Quantas vezes elas se recusaram a falar de gênero, elas só queriam falar de técnica, de ponto, de rede, elas queriam me mostrar, né? Mas aí, de vez em quando, elas soltavam uma pérola. Mas meu marido disse que isso aqui não vale a pena, que é para eu largar. Eu tenho que largar, eu só estou me cansando. Mas o filho está desempregado, o marido está desempregado, e é esse servicinho dela, que na concepção do marido não tem valor, que está gerando renda para a família se alimentar. Vocês estão entendendo? Isso não encontrei no livro. Eu tive que fazer o exercício teórico da transposição do que aqueles autores distantes diziam, né? E aí eu tive que entender sobre o artesanato também. Olha, gente, foi um desafio muito grande, porque eu venho de uma formação em arte, né? Eu não tinha essas leituras, aí eu tive que ler Canclini, eu tive que ler Câmara Cascudo, eu tive que ler um montão de referência de gênero, que a princípio era complexo demais. Eu ia para as reuniões do grupo de estudo, e eu saía como uma sensação lá de que eu era tão incapaz, porque eu não conseguia entender, por exemplo, o que a Judith estava dizendo, né? Como filósofa que é, ela diz para dizer alguma coisa que a gente depois só vai entender no final, e aí tinha que ler de novo e mais uma vez, e hoje eu gosto, e eu vejo quanta riqueza, mas eu cheguei a pensar, meu Deus, isso é loucura, eu não vou dar conta, é muito difícil. Mas eu acredito que as melhores pesquisas, elas são feitas a partir dessa perspectiva, gente, da resposta que não vem fácil. Porque se outras pessoas já disseram, a pesquisa, ela perde esse caráter da inovação, da novidade, né? E a gente acaba dizendo que o outro já disseram, a gente não consegue dizer uma coisa nova. E aí, por isso, apesar de ser muito difícil, eu permaneci, porque eu precisava entender essas relações ali, e ao entender ali essas relações, eu estava também me entendendo a minha região, a minha geração, a geração da minha mãe. A história das mulheres, de modo geral, é muito lindo, porque a gente acaba partindo de uma esfera micro para compreender uma macro. Tem muita coisa envolvida. E, Renato, então, por isso que eu digo que não é fácil e que os currículos, eles ainda deixam muito a desejar. E que, de fato, se tu te interessas, tu tens que correr atrás, porque hoje, com a internet, a gente tem uma facilidade enorme de ter contato com essas referências que eram muito difíceis, muito. Antigamente era uma luta para a gente conseguir o texto. Aí tinha que fazer uma xerox, o livro nem pensar. Hoje a gente tem drives e drives circulando por aí, né, que a gente tem contato com várias referências diferentes. A outra questão é que as escolas, elas têm que se rever, e a universidade também. A universidade está muito atrasada em relação a isso, né? Vocês podem observar quantas pesquisas de gênero estão sendo feitas, quantas vocês conhecem e quantas partem dessa perspectiva do gênero relacionado a outras categorias.
E para estudar gênero, a gente tem que fazer essas conexões. O gênero não é visto isolado, né? O gênero é feito a partir dessas relações que se estabelecem com a complexidade da realidade social. A Isabelle perguntou, e os homens aprendem? O que eles não fazem, mas eles aprendem? O que eu percebi, Isabelle? Que eles são reprimidos desde criança. Às vezes, eles querem aprender, mas tem um coleguinha que sorri, tem o pai que não gosta e que não deixa. Vez ou outra, eu encontrava uma mãe que dizia assim, não, eu não me importo, meu filho pode aprender. Mas ele só começava a aprender quando chegava na adolescência, ele deixava. Por quê? Pelo peso do gênero. Se ele continuasse fazendo, ele se tornaria risível, né? Por não se encaixar na matriz de inteligibilidade do gênero naquela comunidade. Mas, se não tivesse esse forte elemento de gênero excludente, muitos meninos fariam, porque eles começam ajudando a mãe, né, enrolando o fio, na varanda, com o punho, só que aí depois eles deixam porque eles entendem que não é um trabalho de homem, né? Até para fazer esse papel, desculpa, mas até para fazer um papel, vamos dizer, de opressor ali, para criticar o trabalho da mulher, ele teria que ter algum conhecimento, né? Então, a opressão não acontece, ou ela acontece, mas baseado em conhecimento nenhum sobre a técnica ali? Ela acontece, inclusive, dentro dos próprios termos das mulheres. Por que a gente reproduz a assimetria de gênero? Por que a gente reproduz, né, o trabalho doméstico como um trabalho das mulheres? Porque nós, mulheres, oprimimos. Porque nós, mulheres, reproduzimos a desigualdade. Porque nós, mulheres, acreditamos que ela é legítima, né? Então, enquanto eu encontrei uma mãe que disse assim, não, ele pode fazer, eu não me importo, eu deixo, eu até quero ensinar. Eu também encontrei mãe que disse assim, não, eu não deixo, ele quer aprender, mas eu não deixo, porque isso não é coisa de homem, né? Entendi. Então, acontece também pelas próprias mulheres. Acontece nos termos dos homens que não dominam a técnica e que subvalorizam como uma forma de se manter um nível acima, mas acontece entre as próprias mulheres porque consideram que ali tem uma marca de gênero e que não querem que o filho fique marcado. Não sei se eu fui clara. Sim, não, inclusive abriu uma outra ótica aqui para a gente pensar também. Obrigada, viu? O gênero é muito complexo, porque às vezes a gente não percebe. Olha, eu vou dizer uma situação muito simples para vocês. Vocês conhecem mulheres feministas que reproduzem o machismo em casa? Vocês conhecem mulheres que são totalmente independentes, né? Têm o seu trabalho, ganham mais do que os seus maridos, às vezes os maridos nem são empregados, mas quando chegam em casa, elas têm que fazer a comida, elas têm que levar o copo d'água, elas têm que lavar a roupa e elas ainda apanham. Quem é que está reproduzindo aí os termos de gênero? Os dois, né? Então, a gente faz e não percebe. A Judite, ela fala sobre um termo que é sobre a estilização dos comportamentos e dos corpos. Nós aprendemos que mulheres têm cabelo comprido, que elas usam brinco, que elas usam vestido, e nós vamos reproduzindo isso nos termos do gênero, né? Às vezes, sem perceber, a gente faz. Quando, por exemplo, a menina está de perna aberta, a gente vai lá e fecha a perna da menina. Por quê? Porque mulher tem que ficar de perna fechada. E tem que ficar de perna fechada, por quê? Porque o prazer do sexo, ele não é previsto para as mulheres. As mulheres devem ter relação sexual, mas não é por prazer, é por reprodução. Não estou dizendo que eu acredito nisso, gente. Eu estou dizendo que essa ainda é uma representação forte. E fechar a perna da menina é dizer assim, não está na hora ainda, te segura, tem que casar primeiro. Mas os meninos podem, na hora que eles quiserem. Tem uma situação de opressão que é absurda, eu já passei por ela tantas vezes, né? Que é a gente andar de carro com homens. Notem que os homens sempre ficam nas extremidades, nas janelas, as mulheres ficam no meio,
eles abrem as pernas e elas ficam apertadas. Eu estou exagerando? Eles podem sentar e ficar bem à vontade de perna aberta, mas as mulheres têm que ficar bem oprimidinhas de perna fechada? Parece uma bobagem, né? Parece uma bobagem, mas assim, isso está na nossa representação de gênero, tem a ver com uma série de coisas que a gente vem aprendendo há muito tempo. Rompe, claro. A gente rompe com isso por quê? Porque o gênero não é fixo. O gênero é um efeito e ele se transforma nas relações. Tanto é que não é em todo lugar que quem faz rede é mulher. No próprio estado, tem municípios em que homens fazem rede, mas lá, essa marca é forte, né? Tanto o gênero muda, que a gente hoje tem homens na nossa cultura usando saia, né? A gente já está rompendo com essas representações, e tem lugares em que o artesanato de produção da cerâmica era uma atividade tipicamente feminina, mas que depois mudou com o trabalho de homens. Homens começaram a se envolver na produção da cerâmica, né? Então, o gênero, inclusive está dentro do conceito de gênero, é um efeito que se materializa nos nossos corpos. Falei demais, né, Leda? Não, é que assunto, se deixar, a gente vai embora, né? A gente... Mas é que daqui a pouco eu tenho... Aliás, vou muito agradecer demais, porque daqui a pouco eu tenho... As duas têm outra... Tem aula. Eu Não, também. Não é aula, é reunião. Ah, tá. Então, é o seguinte, Beatriz e Rosana, eu acho que a gente pode retomar várias coisas. Além do gênero, eu acho que está muito presente, mas a gente pode pontuar várias coisas. O material vai ficar disponível no Classroom, tanto o livro, o PDF, que o Bené Fonteles, do Bené Fonteles, que a Rosana enviou, quanto o material das apresentações do PowerPoint, que a Rosana já permitiu. Pergunto à Beatriz se ela permite, Pode. se autoriza colocar lá na sala, tá? E o link da gravação, que assim que a gente terminar aqui, daqui a pouco eu recebo o link. Então, para quem quiser rever a aula, todos esses pontos aí. E a gente, então... Se tu quiseres, tu podes colocar o link lá da minha dissertação para eles também. Tá certo. Né? Com certeza, muito bom, boa lembrança. E o link do videozinho também, do vídeo que você colocou aqui, né, Beatriz? Então, vai ter bastante material, tá, para a próxima aula, né, para a gente poder discutir e interagir com as duas, né, fazendo perguntas, eu acho que tanto para a Rosana quanto para a Beatriz, tem muitas perguntas que têm a ver com as discussões das aulas passadas. Por exemplo, a Yvonne Richter, né, a autora que nós citamos, quando ela traz daquele filósofo, a questão do fazer especial. A Beatriz trouxe hoje essa questão também da rede, né, como fazer dentro da cultura, né, essa informação de um fazer saber, né, essa relação saber, fazer, poder, enfim, né, a questão dos gestos, tem muita coisa para a gente explorar. Então, a nossa aula, ela está meio que fazendo assim, ó, e vocês ajudaram, né, as nossas discussões a se ampliarem. Então, vamos voltar, agradeço demais as duas, tá? A gente para por aqui, vou interromper aqui a gravação, e maravilhada, gente, muito bom. É tão bom, né, quando a gente... Eu espero, sabe, Beatriz e Rosana, que daqui dessa turma, que possam nascer muitos TCCs, claro que é uma pretensão minha, eu não sou de achar que muita gente vai se interessar por pegar esses fios daqui e fazer um TCC, mas eu tenho esperança, né? Eu espero que sim, né? E que nessa construção, ou um projeto de iniciação científica, né? Um PIBIC, um PIBID, né? Sim. Com esses termos, e que aí, Rosana e Beatriz, que vocês possam estar junto, né? Nessas construções trançadas aí,
né, da Sim. produção. Tá bom? Muito Tá bom. obrigada às duas, obrigada à turma, obrigada. E a gente vai conversando. A gente continua, tá? Conversando. Até a próxima terça. Até a Não próxima, gente. Valeu esse encontro lindo.